Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o seu programa semanal de entrevista. Edilson Corrêa, com você, por você e para você. Mas vamos começar assim, hein? Caso você queira saber as melhores matérias, as melhores notícias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, está lá no site edilsoncorreia.com.br. E mais, hein? Caso você queira ver os vídeos que já fiz, não só esse, como todos os outros que já feitos, vai dar uma olhadinha lá no YouTube. Estão todos lá, hein? Vai lá, dá uma olhadinha, curta. Você vai gostar. Maringá, 430 mil habitantes. Esse trânsito louco nosso do dia a dia. Uma pessoa que entende muito bem. Rick Miesa. Olá, tudo bem? Tudo bem, Edilson? Muito prazer estar aqui. Rick, quem é você? Eu sou coronel da Força Aérea, estou na reserva e após ir para a reserva eu comecei a participar mais de motoclubes e a partir daí eu estou numa vida intensa de estradas e motoclubes. É um ambiente muito gostoso, um ambiente familiar. Fazemos muitas ações de beneficências e só tenho a agradecer de ser muito bem recebido aqui na cidade de Maringá, onde nós temos 32 motoclubes. Mas vamos falar de um motoclube muito conhecido. É o Bodes do Asfalto. Você conhece? Fale a respeito do Bodes do Asfalto. Conheço sim, o Bodes do Asfalto é o meu motoclube. Nós estamos no Brasil, nós somos o primeiro em grandeza. Nós somos 14.200 pessoas em todo o Brasil e mais 17 países. É um motoclube bastante grande, fraterno, unido e familiar. O presidente aqui de Maringá, e se você conseguir falar alguns outros da diretoria, você já foi presidente, inclusive, por favor. Aqui eu já fui presidente, inclusive na minha gestão nós fizemos um monumento ao motociclista que fica ali na Nildo Ribeiro com Carlos Borges. É o primeiro monumento ao motociclista do estado do Paraná. E hoje o nosso presidente, que a gente chama de coordenador, é o nosso amigo Fábio Obu. E na diretoria tem mais o Dr. Ego e o nosso Mário Coppi. É um motoclube bastante unido. Nós, como eu falei, somos em 114 membros aqui em Maringá e estamos finais de semana direto na estrada ou confraternizando entre nós. Vamos fazer o seguinte, isso normalmente eu peço para que fale no final, mas vamos retroceder um pouquinho. Mande uma mensagem, mas capricha na mensagem. Eu sei que você é escritor, é coronel da aeronáutica, você tem todo um aparato de requisitos que possibilita você falar muito bem. Você vai mandar uma mensagem para todos vocês que fazem parte do Motoclube Bodes do Asfalto. É com você. Uma mensagem que eu... Assim, o Bodes do Asfalto, assim como os Amigos Motociclistas, que é um outro grupo que eu pertenço, são bastante unidos. Diferentemente de alguns outros motoclubes, nós praticamente fazemos as nossas viagens, reuniões em família. E graças a Deus, as esposas, as namoradas, as noivas acompanham a gente. Isso traz uma união muito grande. E quero aqui convidar todos os nossos amigos motociclistas a confraternizarem com a gente, porque a tônica principal do motociclismo é amizade e fazer ações de solidariedade. Agora vamos ao assunto em si, hein? A questão das motos e o convívio com os carros. Esse eterno conflito. Diga aí como que está. Vamos falar da cidade de Maringá. É com você, Rick Mias. A cidade de Maringá, ela é bastante organizada em termos de trânsito. Embora algumas pessoas falam, o pessoal não dá seta e tem acidente. Se compararmos com as outras cidades, eu já morei praticamente no Brasil todo. Se compararmos Maringá com as outras cidades, isso aqui é um paraíso. Paraíso em termos de violência, e em termos de saúde pública, de segurança, em termos de trânsito. Mas
como a cidade está crescendo, começam a aparecer os problemas. Referente ao trânsito, nós temos alguns probleminhas que precisam ser melhorados, sanados. Com relação ao trânsito, eu posso te dizer que Maringá tem feito uma parte bastante útil e bastante intensiva na prevenção de acidentes. E, inclusive, vale destacar algumas campanhas que você vem colocando na internet e que foi um dos motivos que fez com que esse aqui vos fala, lhe convidasse para falar para a comunidade, mas não só de Maringá, quando a gente fala da região, do Brasil inteiro, né? Vou pedir para que a técnica coloque um desses slides aí, demonstrando o trabalho que você está fazendo na campanha, no cruzamento, não temos a preferência. Aí está, ó. Atenção, nos cruzamentos, motoboy só quer passar, mas nos cruzamentos, passe com a vida. E que? Fale a respeito disso aí. Edilson, o Brasil, em termos de acidentes de trânsito, é o primeiro lugar no mundo. Primeiro lugar no mundo de acidentes de trânsito. Só perde para a Rússia. Em termos de acidentes de moto, o Brasil fica em segundo lugar. Só perde para o nosso vizinho aqui, Paraguai. Só para a gente ter uma noção, Taiwan, que tem cerca de 23 milhões de habitantes, tem metade, o que é um dos países que mais moto tem. 50%, em torno de 14 milhões de motos no país. Proporcionalmente, o Brasil supera em muito Taiwan. Embora pareça que o trânsito de lá é desorganizado, não. O Brasil supera em termos de acidentes de trânsito e em termos de acidentes de moto. Nós temos aqui, voltando aqui para Maringá, nós temos uma média monstruosa, que eu falo, de 4 a 5, dependendo do mês, uma média de acidentes fatais com motociclista aqui em Maringá. É um índice altíssimo. Nós temos que baixar isso. Acidentes com... Só neste ano de 2025, nós tivemos, em termos de acidentes fatais, nós tivemos 23. Se pegarmos a média dos últimos 10 anos, nós temos em torno aí de 4 a 5 acidentes fatais por mês. Então, é um absurdo. Eu tenho uma experiência bastante grande de prevenção de acidentes. E cada vez que a gente vê uma notícia na televisão de um acidente, de moto principalmente, dói na gente, que eu trabalhei há mais de 40 anos com prevenção de acidentes. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Não é de hoje, eu faço essas que nós apresentamos agora, essas figuras de prevenção, já há alguns anos. Faço palestras de prevenção de acidentes de motos há alguns anos, também sem ônus nenhum. As empresas me convidam, as empresas onde tem bastante motociclista, a única exigência é que tenha no mínimo 20 motociclistas. E fazemos essa campanha durante o ano todo aqui em Maringá para ver se diminui o número de acidentes. E atualmente nós estamos fazendo essa dos cruzamentos, para diminuir bastante o número de acidentes de moto. Vamos mostrar mais uma figura lá para a técnica que vai passar agora ali. Vai lá. Perca um minuto nos cruzamentos, mas não perca a sua vida. Acho que ali não precisa nem falar nada, né? Tá escrito certinho, né? Retornando aqui, vou agora pedir para que feche, para que a gente possa falar dos nossos apoiadores. No caso, o nosso apoiador Edivaldo Santoli. Vamos colocar ali, ó, a loja Rei do Bairro. Ela fica na Avenida Alzira Zarur, 1590. É uma marca que tem aí no Paraná, são em mais de 155 cidades e algumas cidades do Mato Grosso e também em Mato Grosso e Minas Gerais. A você, meu amigo Edivaldo Santoli, tudo bem contigo? Falando aqui da sua marca, o Rei do Bairro, os colchões Santoli. Você quer um bom colchão? Você já sabe. É na Avenida Zarur, 1590.
Vamos retornando aqui. Rick Mesa. Como que tá o nosso motociclista aqui em Maringá? Como em todo o Brasil, as médias de acidentes em todo o Brasil são semelhantes. Só para você ter uma ideia, em 2011 foi feito um simpósio no Senado sobre acidentes de moto, prevenção de acidentes de moto. Apresentaram diversas estatísticas. E essas estatísticas apresentadas, essas médias apresentadas em 2011 no Senado, elas permanecem. Então, nós não podemos dizer que o motociclista de Maringá seja mais ousado ou mais irresponsável que o das outras cidades. Nós temos uma média. Claro que tem cidades que extrapolam, como também tem cidades do interior que praticamente não há acidente de moto. Mas nós estamos na média do motociclista de Maringá, estamos no geral. Motociclista aqui em Maringá respeita semáforo? Infelizmente, não. E quando eu falo que não, é claro que não é a grande maioria. A grande maioria, eu falo que respeita o sinal. Mas aquele número pequeno de irresponsáveis que eu falo, que não respeitam os sinais e que os outros motociclistas, ou os pedestres, ou os motoristas de carros observam, esse traz a imagem, fica deturpando a imagem da grande maioria, da enorme maioria de motociclista. E quando eu digo motociclista, eu me refiro a motociclista, motoboy, motoqueiro, que não é termo pejorativo para ninguém. Mas esse número pequeno que, por sinal, por pura irresponsabilidade, traz a imagem negativa do motociclista. Há uma questão que a gente percebe muito, que a gente está dirigindo, tá no automóvel ali, é que existe o ponto certo, né? Será que é difícil essa possibilidade? Muitas vezes o motociclista ele precisa ser orientado. Eu sei que a maioria aí percebe essa característica e procura ficar um ponto visível, mas o que o senhor tem observado no dia a dia, Rick Mesa? Existem alguns pontos cegos, principalmente em caminhões, né? Mas vamos falar sobre o trânsito urbano. O trânsito urbano, a maioria dos acidentes no trânsito urbano, ou melhor, 99% dos acidentes de moto acontecem no trânsito urbano, sendo que 97% dos acidentes são com motos menores, abaixo de 300 cilindradas. Então, geralmente essas motos menores, elas estão no trânsito andando nos corredores, e aí fica o ponto cego. Tem até um humorista que ele fala que o motoqueiro, o motoboy, ele só quer uma coisa, passar. E ele realmente quer passar os carros. E aí ele entra nos pontos cegos e muitas das vezes os motoristas dos carros não conseguem observá-lo, eles não dão uma buzinadinha, simplesmente ultrapassam e entram no ponto cego, podendo ocorrer um acidente. E você tem uma ideia interessante que já está sendo utilizado em alguns pontos de Maringá, os chamados bolsões, né? Que seria uma parada um pouquinho antes dos semáforos. Como que o senhor está vendo aí a utilização desses bolsões hoje pelos motociclistas de Maringá? O bolsão, a área de espera, como a gente chama, ele já existe em Maringá tem alguns anos. Só que era bastante tímido, tinha 2, 3, 4 bolsões, as pinturas não estavam legíveis. Tem um aqui próximo na Avenida Cerro Azul, tem um bolsão ali próximo do Rotary, na pista oposta. Tem a pintura do bolsão, não tem uma indicação do solo, não tem uma indicação de placa. Então, são bolsões inertes, não servem para nada. Graças a Deus, com essa nova gestão, aqui o nosso prefeito, Silvio Barros, e a CEMOB, que cuida muito, muito cuidado da parte de prevenção de acidentes de trânsito.
eles compraram a ideia e estão instalando agora, a partir dessa gestão passada, do delegado Luiz Alves, agora Luciano Brito. o Luciano Brito assumiu e deve continuar, os bolsões aqui em Maringá estão sendo implantados. Se a gente fizer uma pesquisa com os bolsões, aqui em Maringá há uma aprovação praticamente unânime por parte dos motociclistas. Agora, outra questão, hein? A questão dos corredores. Né? Porque, na realidade, cá entre nós, já anda nos corredores, né? Então, se fosse... Eu não sou de dar opinião, o entrevistado é você. Mas como que seria a característica desse corredor que o senhor poderia imaginar tendo aqui nas principais vias da cidade de Maringá? Os corredores têm um nome. Em São Paulo, aonde começou, é a faixa azul. Só para a gente ter uma ideia, tem as pistas nas avenidas e separou-se entre a pista da esquerda e a penúltima, separou-se um bolsão de cerca de 1 metro, fez-se uma pintura azul, daí a faixa azul, começou em São Paulo. Na Avenida 23 de Maio foi a primeira avenida onde foi implantado. Quando, após ser implantado na Avenida 23 de Maio em São Paulo, que cruza praticamente a cidade, zerou o número de acidentes de moto. Ou seja, aqueles motociclistas que ficavam fazendo zigue-zague para ultrapassar os carros, deixaram de fazer. Eles vão numa via única. E hoje ela está sendo implantada, já foi implantada na Avenida Bandeirante e tem diversas avenidas em São Paulo que colocaram a faixa azul. Ou seja, a faixa azul é um sucesso em São Paulo. Esse sucesso está sendo copiado para as grandes cidades do Brasil, porém não é obrigatório. Aqui em Maringá, ou melhor dizendo, essas faixas só conseguem ser implantadas nas grandes avenidas. Aqui em Maringá, no caso, seria na Colombo e no Contorno Sul. São as duas avenidas grandes, mais largas, e que há um grande número de acidentes. Só para ver a importância dessa faixa azul, uma deputada, Renata, do Podemos, lá de São Paulo, deputada federal, ela entrou com um projeto de lei, número 150, em 2023, 2 anos atrás, no início do ano, colocando como obrigatória a faixa azul em todas as cidades do Brasil, sendo obrigatório nas pistas largas. Houve uma movimentação ano passado, em 2024, um outro deputado o relator apresentou algumas outras propostas de outros deputados, inclusive com um deles com uma proposta de aonde seria essas pistas, a velocidade máxima seria de 50, mas o relator aprovou. Então, o ano passado ela deu mandada e a gente espera que seja aprovada sim, porque evita o número de acidentes, principalmente de motos, em todo o Brasil. Escritor, palestrante. E aí eu pergunto, o senhor acredita que a educação e a mudança de comportamento tem mais impacto na prevenção de acidentes do que apenas a fiscalização? Edilson, a educação é a base de tudo, você não tenha dúvida. A educação tem que ser feita. Nós temos que verificar o que está ocorrendo, fazer uma educação preventiva, o que a CEMOB hoje tem feito com muito empenho. A CEMOB divulga e prepara vários cursos, tudo de graça. Vão várias empresas lá, eles fazem essa preventiva e é importantíssimo. Mas não basta somente a gente falar para o motoqueiro ou motociclista, olha, isso aqui é a direção defensiva, você tem que agir dessa maneira, você não pode ultrapassar pela direita, todo mundo sabe disso tudo, mas tem que ter a fiscalização. Uma lei, como já existe a lei só é eficaz se nós tivermos a lei,
a fiscalização e a penalização. Então, esses 3 fatores têm que andar junto. Então, no caso da prevenção de acidentes, nós temos sim fazer uma instrução, fazer uma preparação, parar os motociclistas, os motoristas de carro, dar um briefingzinho do que foi feito de errado, e depois, a partir de uma certa etapa, aí sim é fiscalização, mas é fiscalização intensa. Fiscalização intensa com a penalização, se for o caso. Maringá, uma cidade com 430 mil habitantes. E aí, o trânsito, como a gente vê. Mas é uma cidade planejada. Encerrando aqui, qual dica que você daria para os nossos amigos motociclistas e motoqueiros que andam por essa cidade maravilhosa? A primeira coisa é a moto. Você pilotando uma moto, você tem 20 vezes mais chances de ter um acidente. Ou seja, a moto, comparado com o carro, ela é 20 vezes mais perigosa. Quando há um acidente de moto, comparando com os de carro, o acidentado de moto, 71% sofre algum dano, contra somente 7% dos acidentes de carro que o motorista ou o passageiro sofre algum dano. Então, é essencial a gente, o motociclista, ter sempre em mente a direção defensiva. Porque você pilotar uma moto na estrada ou na cidade, de coração, eu falo que eu tenho muito mais cuidado dentro da cidade. Porque tem um fator importantíssimo. Dentro da cidade, não depende só da gente, só do motociclista. Depende, na maioria das vezes, dos motoristas que fazem alguma coisa que pode ocasionar um acidente envolvendo o motociclista. Eu não estou dizendo que a culpa é dos motoristas, não. A culpa, muitíssima das vezes, a grande maioria é dos motociclistas. Mas tem a outra parte que nós temos que ver também dos motoristas dos carros. Bacana. Hoje nós estamos falando dos motociclistas, mas eu queria só a gente passar por essa frase. Nos cruzamentos, não temos a preferencial. Edilson, isso é essencial. Nós temos vários tipos de acidentes, né? Nós temos de moto. Estamos falando do acidente de moto. Então, nós temos o acidente frontal, nós temos o acidente traseiro, nós temos o acidente no corredor, nós temos diversos tipos. O principal, o que ocasiona mais acidentes dentro das cidades, é o lateral, ou seja, nos cruzamentos. Então, a gente pode atacar diversos setores, diversos tipos de acidentes. Eu peguei esse, que é os de cruzamentos, que tem mais de 50% dos danos, das causas de acidentes em Maringá, são justamente os de cruzamento. Por isso que eu enfatizei sobre os acidentes, a prevenção de acidentes nos cruzamentos, onde é essencial o cuidado dos motociclistas. Muitas das vezes há um total abuso por parte dos motociclistas e também dos motoristas. Estamos quase encerrando. Miesa, o microfone é seu. Fale o que você quiser. Eu gostaria de detalhar um pouquinho mais essa parte dos cruzamentos, que é onde nós estamos fazendo a campanha, intensificando a campanha. Então, Edilson, nenhum motorista sai de casa e diz assim, hoje eu vou atropelar um motociclista. Não existe isso. Então, quando um carro ele entra num cruzamento, ele entra numa preferencial que está vindo um motociclista, ele não vê. Existem algumas causas que faz com que aumente o número de acidentes, principalmente nos cruzamentos, e principalmente algum carro entrando numa preferencial onde está vindo um motociclista. Eu te diria o seguinte, uma delas, o motorista é lento ao olhar na preferencial. Então, o motorista, ele olha por um lado, não tem ninguém.
ele olha para o outro lado, não vem ninguém. Só que como ele faz muito devagar, quando ele olhou para o segundo lado, o primeiro que ele olhou já pode estar vindo uma moto, e ele entra. Isso tem causado muito acidente aqui em Maringá. Um outro fator bastante importante é a velocidade que os motoqueiros estão vindo nas vias, acima das velocidades. Então, o carro, quando vai entrar na via preferencial, ele não consegue dimensionar a velocidade, distância. Ele acha que o motoqueiro está longe e entra na via. E o motoqueiro, num excesso de velocidade, vai bater e não tem tempo de frear. Um outro fator também é que os motociclistas têm que aprender, isso é uma coisa bastante simples, é frear com as duas mãos, não só com o freio traseiro. Numa emergência, nós temos que estar atentos e preparados para frear com as duas mãos. Só mais um detalhezinho. Existe um tipo de causa de acidente chamado visão de funil ou visão de túnel. O motorista, quando vai entrar numa via preferencial, ele olha para o lado e o que ele está procurando? Ele está procurando um objeto grande, ele está procurando um carro. Ele está olhando para entrar na preferencial, olha para lá, não vem o carro. O que acontece? Ele procura um objeto grande e não vê o periférico. Tem até um estudo médico sobre isso. Ele não vê a moto e entra na preferencial, e aí ocorre o acidente. Esse tipo de visão de túnel ocorre muito nos pedágios. Não sei se você já tentou, tem bastantes acidentes em pedágio, com moto parada. Daí uma das causas para separar os motociclistas numa faixa exclusiva, já em uso em São Paulo. O motorista que está procurando a passar ali no pedágio, ele procura onde tem menos carro. Ele está procurando um carro. Ele está procurando um objeto grande. Aí ele entra, tem uma moto parada, porque você tem que parar para pegar o dinheiro, o motociclista, e bate. Há muito acidente nesse tipo, que chama-se visão de túnel ou de funil. E isso causa muito acidente aqui em Maringá, nos cruzamentos. Com informações precisas como essa, com certeza estamos aí contribuindo para que a comunidade melhore ainda mais o relacionamento no trânsito. Considerações finais? Eu quero deixar uma mensagem. Durante as diversas palestras que eu faço, eu deixo sempre uma mensagem. Várias vezes eu tenho retorno dos ouvintes sobre essas palestras. E uma coisa que eu enfatizo muito é que é o tema da nossa campanha: de moto não temos a preferencial. As pessoas que ouviram as palestras e estão nos cruzamentos, porque eu enfatizo direto, repito isso várias vezes, de moto não temos a preferencial. As pessoas depois me falam: olha, eu estava numa via preferencial e um carro entrou, eu estava preparado, porque eu sempre lembro, quando eu estou no cruzamento, das tuas palavras, que você fala e repete. De moto não temos a preferencial. Isso salva a nossa vida, a sua vida. Então, de moto, nós não temos a preferencial. Obrigado, Rick Meza, por ter aceito aí a participação no programa Edilson Correia em Comunidade. É sempre uma alegria, é sempre uma satisfação. Enfim, você que faz parte do trânsito. Afinal, o trânsito somos nós, né? A frase é, junto aí, ó. No cruzamento, de moto não temos a preferencial. Vai salvar a tua vida. É isso aí. Obrigado e fique com Deus. Rick Meza. Obrigado.